Nos Estados Unidos, quando surgiu o problema de, por exemplo, saber se o Thomas Jefferson tinha comido a escrava ou não, esqueci o nome da mulher. Ah, ele comeu a escrava. Tá? Na verdade, ele teve um caso de amor com ela. Ele amava a mulher, realmente ficou com ela anos a fio, etc. Bom, isto foi a 10ª milésima coisa que se descobriu a respeito de Thomas Jefferson. Né? Já sabia tudo, Thomas Jefferson, havia milhares de livros a respeito, os textos dele circulavam, tudo quanto é escola, se lia. Daí, olha, tem mais um negocinho aqui, nós descobrimos, ele comeu a escrava. Então aí, claro, isso pode suscitar um debate moral em torno do cara. No fim se viu que ele não estava fazendo mal nenhum a ela, ao contrário, ajudou. Né? Mas, durante o tempo, periclitou um pouquinho, porque não é porque o sujeito comeu escravo que tudo que ele fez pelos Estados Unidos é zero. Isso, ninguém chegou a isso. Agora, no Brasil, não. É assim, é como se ninguém soubesse quem é Thomas Jefferson e aparece um Zé Mané acusando ele de comer escrava. Pois foi isso que fizeram com o Bonifácio. Ninguém sabe nada da vida de Zé Bonifácio, que foi, de fato, o fundador. Na verdade, o fundador do Brasil foi Dom João VI. Né? E por ter fundado o Brasil, ele foi achincalhado no filme da Carla Camurati, que foi o único filme que fizeram sobre Dom João VI. Então, primeiro você joga o cara no esquecimento, e depois você tira o cara do esquecimento só para lembrar a picuinha e falar do cara. O que é isto? Isto aí é um masoquismo. Né? Isso aí é um, como é que se diz? É um ódio à pátria, um ódio à identidade nacional. Né? E é evidente que a pessoa afetada disso, ela está tão doente quanto o país. Então está nós aqui, eu, Mauro Ventura, bando de gente de boa vontade, fala, bom, vamos restaurar os negócios. Né? Então vamos começar logo com o personagem principal, que foi Zé Bonifácio. Ele, bom, deveria fazer também com Dom João VI, com o José de Anchieta, sei lá, todos os caras que até os anos 30 eram celebrados como heróis nacionais. Nós temos que recordar tudo isso, não no sentido da patriotada, mas no puro sentido histórico. Então, olha, existiu, fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, e este é o nosso passado. Né? Se você perguntar quais são os momentos essenciais na história da identidade nacional, né? Eu acho que são 3. A primeira Batalha de Guararapes, né? Onde pela primeira vez os brasileiros se juntaram para reagir a um perigo comum e se saíram muito bem nisso aí. O segundo foi a Guerra do Paraguai, né? Que foi uma mobilização nacional intensa em favor da guerra. Ao passo que na Argentina morreu mais gente na frente de batalha lutando para não ir para a guerra do que na própria guerra. No Brasil não tem ninguém. O povo inteirinho se entusiasmou com a coisa, todo mundo quis colaborar. Então foi um momento de coesão psicológica nacional. E o terceiro momento foi a Segunda Guerra Mundial, com a nossa pequena, mas honrosa participação. Então esses foram momentos culminantes. Bom, então, pelo menos esse você tem que conhecer, porque é isso aí que vai te dizer o que é ser brasileiro. Mas se você não tem isso, então os episódios da história do seu país, você vai julgar de acordo com o interesse momentâneo, subjetivo que você teve por isso ou por aquilo. E tem gente querendo até orientar a direita com base nisso. O Brasil está cheio de gurus da direita. O cara quando me chama, diz, escuta, você quer me nivelar com o L'Oréal Rocha, com o Rodrigo Cocô, com essa gente toda? Você está brincando, moleque? Você não tem consciência com quem você está falando, não? Você não conhece a minha obra, não? Você não sabe o que eu fiz? E só porque você me chamou, vamos aqui fazer um debate, chama Olavo de Carvalho, não é fulano. Quer dizer que está tudo no mesmo nível, é a mesma coisa. Não, meu filho, o que essa gente diz será esquecido em 6 meses. E os meus livros estarão sendo lidos daqui 100 anos. Tenho certeza disso aí. Eu sei jogar isso, sei jogar no caso dos outros, sei jogar no meu próprio caso. Não porque eu me acho lindo, maravilhoso, mas porque eu sei o que eu fiz. Eu não tenho que provar para vocês que eu sei fazer aquilo que eu já fiz. Então,
É inevitável que todo escritor que cai na boca da mídia, se for um grande escritor, a mídia vai reduzir ao aspecto mais banal, que é o que interessa a ela. Agora, você vai se deixar prender dentro dessa malha se você quiser. Então, se você acompanha o meu curso, você vê tudo que eu tenho feito, e tenho bem feito, e tenho conseguido fazer para despertar e fomentar e fortalecer inteligências, tirar pessoas, vamos dizer, de um atoleiro cultural e abrir para um horizonte imenso. Isso tudo eu fiz, isso não tem nada a ver com a direita ou com a esquerda ou com o Raigo Parta. Inclusive, o esquerdismo no Brasil, o domínio do esquerdismo, ele é um efeito do desprezo pelo conhecimento. Por que você acha que o pessoal votou no Lula? Porque era um ignorante. E ser ignorante naquele momento se identificou com a pureza evangélica. São os pequeninos a quem Deus revela aquilo que escondeu dos sábios. Que é a coisa mais blasfema que eu já vi na minha vida. Então, se você quer saber quem é o pequenino ao qual Deus revelou aquilo que ele esconde aos doutores, eu sou. Eu sou. Eu saí do nada, nunca passei por universidade e estou sabendo que todos os doutores do Brasil não sabem. Isso é o que é? Um milagre de Deus, só Deus faz isso, eu não posso fazer. Então, a coisa está acontecendo na sua frente e você, em vez de ver o que está acontecendo, você inventa uma imagem inversa e caricatural da coisa e acredita nela. Isso é muita doença mental, gente, não é muita. Então, esse negócio que eu falei do livro do Otto Maria Carpone não é para você fazer só com este livro. É para você pegar uma boa história de cada uma das disciplinas que lhe interessam e começar a fazer essa lista ontem. Para você ter uma ideia do que você precisaria vir a saber para entender aquilo que você já sabe. É isso que eu chamo de mapa da ignorância. O mapa da ignorância é a lista dos conhecimentos que me faltam para eu entender os conhecimentos que eu já tenho. Sem isto, nada se pode fazer. Se você não tem ideia, vamos dizer, do horizonte da disciplina que você estuda, e se você não tem ideia das áreas ali que você ainda não ocupou, você não sabe onde está, meu Deus do céu. Agora, você pode, como todo mundo, você ouve falar de uma coisinha, e cria uma opinião sobre um assunto que lhe interessou, mas não quer dizer que seja importante. E você pode até criar um bafafá. E diz, mas eu pesquisei, eu fui na fonte primária, eu li o Gustavo Barroso, eu li o Protocolo do Sábio do Sião, eu estou sabendo, eu tenho inside information. Que palhaçada é essa, gente? As referências aí que estão em jogo nessa discussão são aquelas que eu tinha no tempo que eu era repórter da revista Planeta, nos anos 70. Com 23, 24 aninhos. Então eu estava descobrindo essas coisas do mundo ocultista, esotérico, etc, etc. E eu faço questão absoluta de dizer tudo que eu escrevi naquela época não faz parte da minha obra, é apenas trabalho jornalístico profissional que tem que ser esquecido, jogado fora, não tem valor. Eu digo isso a respeito do que eu escrevi. E eu considero que esse tipo de discussões é um total desrespeito a tudo que eu estou fazendo aqui. Eu digo, olha, eu não mereço as pessoas dizerem que eu tenho que debater com fulaninho, com L'Oréal Rocha ou com Rodrigo Cocô. Não mereço isso. Eu tenho que debater com o Wolfgang Schmidt, eu tenho que debater até com o Dugin, mas com essa gente não. Então, para debater com pessoas que estão no mesmo nível, então que me apresentem um trabalho realizado que mostra que eles têm o domínio da disciplina. Então, por exemplo, o Dugin tem. O Dugin escreveu um livro esplêndido sobre Martin Heidegger. Ele é um devoto do Martin Heidegger. Eu desprezo Heidegger, mas eu sei que o livro está muito bom. Não é qualquer um que escreve. Inclusive um livro original, não se parece com um livro acadêmico, é um livro muito pessoal dele. Então, esse aí não é um Zé Mané. Eu posso até achar que ele é um embrulhão, é um meio chaladão, mas ele não é um idiota.
Né? Então, não é coisa de você se fazer de importante. Não, agora só conversa com o senhor doutor. Não é isso. É questão de você assegurar que o contexto intelectual da coisa está atendido. Né? Então, por exemplo, eu posso discutir a questão de Martin Heidegger com o Dugin, porque ele sabe quem é Martin Heidegger, eu também sei. Agora, qualquer um pode ter opinião qualquer sobre Martin Heidegger e querer que eu discuta. Por que eu vou discutir com você? Eu ouvi dizer que o Heidegger era nazista. Eu falei, ele era ou não era? Eu falei, isso não é da sua conta. Cresça e apareça. Nós discutiremos isso quando você souber algo a respeito de Martin Heidegger. Veja, se a filosofia toda do Martin Heidegger não tivesse valor nenhum, que importância teria ele ser nazista? Tem um monte, por definição, o partido nazista estava cheio de membros, né? Todo mundo tinha carteirinha dessa porcaria na época. Então a coisa só tem importância porque a filosofia dele tem uma certa força histórico-cultural. Aliás, merecida. Qual é essa força? E no que esse nazismo dele interfere no julgamento final da coisa? Olha, houve 30 anos de debate em torno disso até aparecer alguns estudos que vão ser reduzidos no título do livro do Emmanuel Faye, Heidegger ou a Introdução do Nazismo na Filosofia, que foi o sujeito que, baseado nos diários do Heidegger, na leitura da obra inteira, percebeu que o nazismo do Heidegger não era um treco episódico, mas era o centro da filosofia dele. Falou, opa, isso aí é grave. Isso sim é importante. Agora, os caras levaram décadas para chegar nisso aí. E mais ainda, te digo, a mera pesquisa dos textos do Heidegger não poderia levar a essa conclusão se essa pesquisa fosse feita por uma pessoa que simplesmente não tivesse o tal do conhecimento histórico comparativo. Porque não tem o peso certo das coisas, não sabe avaliar, não sabe julgar. Então, eu não estou aqui para fomentar a direita e nem para fomentar discussões idiotas. Porque o número de brasileiro que está assanhadíssimo para dar palpite e aparecer e ser entrevistado é um negócio enorme. Você está entendendo? E eu não tenho nada a ver com isso. Eu faço o que quiser, mas se eu contribuir para isso, olha, foi uma distração da minha parte, foi sem querer. O que eu estou querendo fazer é despertar inteligências e, desde o início eu falei, criar uma nova geração de intelectuais, não uma nova geração de gurus da direita. Agora, de todas as pessoas que estão dando palpite, a todas elas eu tenho o direito de perguntar, cadê a sua obra? Quem é você? Estou vendo aqui, tá aqui, ó. Coleção das obras completas de L'Oréal Rocha, de fulaninho, Ora, porra, E se você não tem a obra realizada, você não tem o contexto. As suas opiniões são coisas soltas. As minhas não são coisas soltas, porque você sempre pode conferir o que eu estou dizendo agora com o que eu escrevi 5, 6 ou 10 anos atrás e perceber qual é o lugar disso na evolução do meu pensamento. Então você pode julgar efetivamente o que eu estou dizendo, se você conhece a minha obra. Se você não conhece, é opinião. Sua opinião a respeito não quer dizer nada. E o diálogo intelectual só é possível entre pessoas que se conhecem nesse sentido profundo. Quer dizer, eu posso conversar com o Wolfgang Schmidt porque eu li 6 livros dele. E ele leu pelo menos os textos que estavam acessíveis. Ele tem uma ideia do que eu fiz. Então, aí dá para sair uma conversa. Se não, não. Agora, eu estou por aqui de gente que não tem obra nenhuma, não tem contexto nenhum, não tem retaguarda nenhuma, mas tem uma opinião e quer que eu discuta. Por que eu vou discutir a sua opinião? Vai discutir com a sua mãe. Para a sua mãe, a vida do filhinho dela é uma preciosidade. Meu filho, meu tesouro. Você fala, mãe, olha o que eu falei, olha que ideia que eu tenho dela. Meu filho, você é demais. Faça isso com a sua mãe, não comigo.
Tá certo? Eu com isso, meu funcionário, minha família sempre achou que eu era uma besta quadrada e tinha toda a razão. Então, gente, entender esta coisa metodológica, técnica e metodológica é básica. Eu não estou brincando. Ou você faz isso, ou você nunca vai entender o que eu estou dizendo. Você pode entender um pedacinho aqui, um pedacinho ali, tá certo? Mas você não está, vamos dizer, se penetrar no mundo da cultura é como você adquirir uma nova linguagem. E a linguagem do mundo da cultura, que é o diálogo entre intelectuais de primeiro plano. Tá? Esta linguagem, infelizmente, não existe nenhum manual para você adquirir isso. E este curso foi feito em parte para lhe ser este manual. Infelizmente, não é uma matéria que possa ser reduzida a regras simples, tá certo? E uniformes, mas algumas sugestões a gente pode dar. E as primeiras são estas. Você, antes de tudo, o quê? O mapa da ignorância. E o mapa da ignorância se realiza através do quê? Do levantamento da bibliografia existente e, vamos dizer, do seu plano de leituras pelo resto da sua vida. Então, pronto, você quer saber sociologia? Eu digo, bom, eu sugiro o seguinte, tem o livro do Nicholas Timashev, que chama Teoria Sociológica, foi publicado no Brasil nos anos 70, acho que deve ter reedição. Então ele pega os grandes sociólogos e dá um resumo mais ou menos do que cada um falou. Eu digo, bom, você pode começar por ali, fazer a sua bibliografia sociológica. Agora, eu digo, você pega qualquer aluno de ciências sociais no Brasil e quantos deles sabem os nomes de todos os autores citados ali? Nenhum sabe. Psicologia, ó. Então, eu tive essa experiência inúmeras vezes. Chegar alunos que vinham de faculdades de psicologia. Então, eu citava o nome dos grandes psicólogos que marcaram a história da psicologia do século XX. Os caras não conheciam nada, né? Só conheciam Freud e Skinner, e olhe lá. Coisa por aí, é. Assim como hoje, você fala de filosofia, a filosofia, estava esse menino aí, o Rogério Skylab, dizendo, eu leio Foucault, Nietzsche e Walter Benjamin. Que bonito, a gente lia isso na década de 60. Né? Então, mas para ele é assim, é a última novidade. Não tem um garoto que me falou para mim, você não sabe nada de política latino-americana, você não leu As Veias Abertas da América Latina. É um livro assim, na década de 60, 70, todo mundo lia essa porcaria. E depois o próprio autor jogou fora. Então, aquilo que você acabou de descobrir é novidade para você. Agora, você não pode julgar a história do mundo pela história da sua mente. A história da sua mente foi feita aos trancos e barrancos, por acaso. Coisas que aconteceram, coisas que te disseram, livros que caíram na sua mão. Tá certo? E você tem que, nisto aí, como em tudo, você tem que seguir a norma do Augusto Comte. Regrar o interior pelo exterior. Regrar a história da sua mente pela história do mundo, a história da realidade. Por exemplo, a história da cultura, a história da literatura, a história da filosofia. E daí você começa a entrar numa outra temporalidade, que não é a da sua cuca, da sua cabeça e nem mesmo da sua patota. É só quando você entra aí é que discutir com você vale a pena. Senão, não. Senão, assim, então são opiniões soltas, a respeito de coisas que só têm importância para aquele sujeito. E que tem a cara de pau de sair dizendo por aí. Então, isto é a total destruição de uma cultura. Quer dizer, eu estou tentando renovar a possibilidade de uma cultura nacional e tem gente, e até os caras às vezes me elogiam, falam, não, eu tenho muita admiração pelo Olavo de Carvalho. Por favor, não me admire, não faça isso comigo, por favor. Mais respeito aí, Então, e daí vem vender essas porcarias, essas ideias soltas, o Marquinhos ali, tá certo? E não entende que está atrapalhando o meu serviço, porque eu estou aqui querendo botar ordem na mente da pessoa. Ordem significa organicidade. Isso quer dizer que tem um centro, tem periferia, tem organização, tem vida. Tá certo? Não é um conjunto de coisas soltas. Uma coleção bric-a-brac
pedaços de coisas. Não é isto. Tá certo? Então, gente, não importa quantos anos você está estudando, volta no começo e faz o que eu te disse. Né? Começa a formar a bibliografia. Começa a formar, vamos dizer, a ideia da sua vida de estudos pela frente. Começa a formar o mapa da sua ignorância. Você pode julgar a cultura do sujeito mais pelo mapa da ignorância do que pelo mapa dos conhecimentos dele. Porque, por definição, o mapa da ignorância é maior do que o dos conhecimentos. Por definição. Ele é sempre o maior. Tá certo? E é só se você tem uma ideia de quais são as zonas obscuras nas quais você não penetrou, bom, aí quer dizer que você está orientado. Porque se você pegar assim, o Orlando Vilas Boas quer dizer, olha, o pessoal pensa que índio gosta de mato, índio tem terror de mato. Só o índio experiente, caçador, tá, é que entra no mato, os outros vão negar. Então, o índio experiente, ele sabe quais são as zonas que ele não percorreu ainda. Né? Então ele sabe diferenciar entre o caminho já trilhado e o que tem para adiante que ele ainda tem que descobrir. Agora, quem ficou na tábua não sabe nada disso. O da tábua só tem o conhecimento, ele não tem o mapa da ignorância, só tem o mapa do conhecimento e acha que aquilo é o mundo. Como a tábua é redondinha, ele vai achar que aquilo lá é o mundo. Está entendendo a diferença? Então, você reconhecer, a pior coisa que você pode fazer é reconhecer a sua ignorância da boca para fora. Repetir assim, eu só sei que nada sei. Eu só tenho dúvidas, não tenho certezas. E tudo isso é da boca para fora. Eu agora escuta, agora faça isso que você está dizendo. É? Mostra que você preza o desconhecido. Porque o desconhecido é o que você vai conhecer amanhã, e o que não conhece ainda, e que vai dar justamente o limite, a fronteira do que você conhece. A fronteira e, portanto, o tamanho do que você conhece. Experimenta fazer assim. Pegar, sei lá, pega uma história da literatura brasileira. Pega a do Zé Guilherme Melchior, que ele, infelizmente, ele terminou ali no Euclides da Cunha, não fez o segundo volume. Mas só com a de literatura do século XIX. Quantos daqueles autores você conhece, quantos autores você leu e quais você não leu? E quais você deveria ler porque são importantes? Quais que não precisa ler porque são de segunda ordem e às vezes uma mera referência de 2 ou 3 linhas, aí é suficiente para você já saber o que tem ali. E daí você vai ver o como é pequeno, é estreito o seu horizonte, em face da realidade. E eu estou falando de uma literatura pobre, que é do século XIX no Brasil. Agora você imagina, por exemplo, sei lá, a literatura anglo-saxônica, que é oceanos e oceanos e oceanos, oceanos. Não acaba mais. Né? Então eu penso assim, quanto que eu conheço disso? Quantos desses autores eu posso dizer que eu conheço, que eu tenho intimidade com eles? Não chego a 10, gente. Né? É um horror, né? Eu conheço, sei lá, William Faulkner, eu conheço bem. Joseph Conrad, conheço bem. Né? O T.S. Eliot, conheço bem. Ezra Pound, conheço bem. Os outros, né? Estou aqui, né? Que nem aquele tarado que tinha no bairro japonês em São Paulo, chamado Tanaka, comia os menininhos. Ele perguntou para o japonesinho, conhece Tanaka? Ele abriu os olhos e falou, só Deus me fará. Então, o resto eu estou aqui que nem Tanaka, conheço só Deus me fará. Entendeu? Então, eu tenho a ideia da extensão da minha ignorância no que diz respeito à literatura anglo-saxônica. Eu sei o que falta saber. Por exemplo, eu estou aí com as obras do Dr. Samuel Johnson, faz 10 anos que eu comprei, estou esperando para ler até hoje. Quer dizer, eu sei que aquilo é vital. Né? Então, é um pedaço da minha ignorância que está, como assim dizer, pulsando, dizendo, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Né? Tem outras coisas que eu não vou ler nunca. Não é isso? Então, bom, deu para entender? Vocês, por favor, sigam esta receitinha. Tá? Então tá, semana que vem conversamos de novo.